interesse. Eu acho que o principal conflito de interesse dessa aula é a questão de eu ser consultor médico das AIs. Eu não tenho nenhum conflito comercial com as AIs, com venda, com produto, de receber nada, nem com as AIs Brasil, mas eu trabalho como consultor médico, como KOL para as AIs Global, ajudo no desenvolvimento de softwares, um deles que eu mostro aqui, que é o Fórum, e de produtos como o Claros, que é um retinógrafo. Então, assistam essa aula com esse viés de conhecimento de conflito de interesse. A avaliação multimodal da retina, esse termo ele foi definido pelo Edu Novaes, nosso colega e amigo aqui do Brasil, com esse time de pessoas que pediram, por favor, Edu, deixa eu participar com você. São pessoas que dispensam a apresentação e que eles chegaram a um consenso do que seria essa avaliação multimodal da retina. Então, a avaliação multimodal significa você estudar a retina com diferentes técnicas de imagem complementares, que geram informações complementares em um mesmo momento ou em um período curto de tempo. Não é bem definido nesse artigo. Você tem aparelhos específicos que geram imagens e você tem os aparelhos que são chamados plataforma de avaliação multimodal. Então, nesse caso especificamente, o Claros é uma plataforma de avaliação multimodal. Dentre inúmeros outros que eu posso ficar citando o nome aqui, hoje a gente não tem um aparelho que faz uma coisa só. Nesse paper, o Edu e o pessoal listam uma série de avaliações de imagem e forma, enfim, tipo, que são os principais, e eles vão destrinchando. E eu gosto de mostrar essa imagem aqui logo de cara, porque a gente tem um monte de exame, principalmente um monte de exame em preto e branco, e que o residente, coitado, já fica doido quando vê, não entende. Às vezes, para o especialista, é difícil de ver e entender frente a tanta tecnologia que sai. Quando a gente fala em autofluorescência, a gente pensa em uma autofluorescência. Existem várias. Quando a gente fala em imagens com varredura com focal a laser, existem várias. Enfim, dentre uma série de outras coisas que a gente vai visitar agora. Então, primeiro de tudo, a gente fala sobre imagem colorida de fundo. Percebam, não é retinografia colorida, é imagem colorida de fundo. E eu prefiro esse termo pelo seguinte: a retinografia ipsiliter é uma fotografia do fundo do olho. Só que hoje a gente tem o Optomap, né, do Daytona, Califórnia da vida, que faz uma varredura com focal a laser, usando dois lasers de comprimento de onda diferente e monta uma imagem que eles chamam pseudocolor. Enfim, cada um tem um color daí para colocar, não vou lembrar a patente deles específico, mas é uma imagem que não é uma foto, não usa luz branca. Aí a gente tem as fotos, os sistemas de varredura com focal, a gente tem um sistema híbrido, que é o Broadline Fundus Imaging, que é o que o Claros utiliza, que é essa imagem da direita. E por isso que a gente tem uma cor tão real que ele usa luz, uma composição de luzes que corresponde à luz branca para o sensor. E quando você tem uma imagem capturada com luz branca ou com espectros de luz, você consegue fazer uma desconstrução dessa imagem em canais que antigamente bem antigamente, utilizavam filtros, não é? Filtro verde, filtro vermelho, o Anéritra, o Red Free, ele é nada mais do que um filtro ali na frente, e que hoje a gente consegue desconstruir a imagem digital, e o Anéritra ele corresponde ao Red Free, ou canal verde. Mas a gente tem outros canais, o canal azul e o canal vermelho. E o que é importante disso? Quando a gente pega uma imagem colorida e desconstrói essa imagem em canais de cor, esses canais estão representando o comprimento de onda, né, daquela cor específica. Então, o comprimento de onda azul, verde e vermelho. E a gente sabe que o comprimento de onda vermelho é maior, o comprimento de onda azul é menor. O comprimento de onda vermelho ultrapassa, penetra mais nas estruturas, é menos, sofre menos com as opacidades. Enquanto o canal verde e o azul já vão sofrendo mais, principalmente o azul, ele sofre muito com o amarelo. Então, a catarata, aquela lente com pigmento amarelo, opacidades acabam atrapalhando. E da mesma forma que elas penetram mais no tecido, elas dão uma noção de profundidade. Então, aqui eu trago um paper que saiu tem 3 dias, 4 dias no European Journal, do nosso grupo de pesquisa, mostrando como, usando essa tecnologia específica, a gente consegue identificar de uma forma melhor e acompanhar com mais nitidez, com mais detalhes,
as lesões mais profundas utilizando o comprimento de onda vermelho. Tem mais dois papers que a gente está fazendo isso com comprimento de onda verde, e tem um paper que a Giovana participa também, se eu não me engano, que é o do comprimento de onda azul, com sugerindo isquemia na retina como um biomarcador de isquemia. Mas além desses filtros digitais, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente tem vários aparelhos que fazem retinografia monocromática. E aqui eu abro um parêntese para todo mundo que opera ou que tem aparelhos nas clínicas. Aquela imagem preto e branco que o aparelho utiliza antes de fazer uma foto, aquela imagem ali geralmente está usando uma varredura ou com focal a laser ou com câmera e filtros, um comprimento de onda próximo ao infravermelho. E essas imagens via infrared, elas têm um poder de penetrar mais no tecido e ajudam a gente para avaliar e diagnosticar algumas condições. Uma delas, um nevo de coroide, por exemplo. Então, eu fazendo o exame uma vez em um colega que pediu que eu fizesse o exame dele, apareceu uma lesão que não apareceu em nenhuma outra forma, só apareceu na Near Infrared. Da mesma forma, eu mostrei em alguns congressos aí em BH, no último BH Summit, no último SBRV, a aplicação dessa tecnologia para identificar os nódulos de Yasunária, a lesão mais sensível para diagnosticar a neurofibromatose do tipo 1, mais do que os nódulos de Lisch. E aí, existem diferentes aparelhos com comprimento de onda diferentes, com tecnologia de aquisição diferente, e que geram imagens com informação diferentes. Aproveitem, vejam o de vocês e tentem aplicar isso na prática clínica. O Ayer, que é um aparelho que é uma câmera de olho, né, não um retinógrafo especificamente, ele agora vem com... Ele tem um módulo, acho que, de você capturar, ou ele mostra de alguma forma, uma forma de você capturar essa imagem infravermelho para ajudar no diagnóstico. Isso ajuda bastante. Saindo dessas retinografias ou imagens de fundo monocromáticas, vamos para o exame que já usa fluorescência. Até então a gente estava falando de refletividade, né? Escuro hiporrefletivo, branco hiperrefletivo. A gente estava vendo a refletividade da luz. Agora a gente está vendo fluorescência, que nada mais é do que, ao receber um comprimento de onda, emitir um comprimento de onda maior do que aquele. A capacidade de fluorescer, ela está intrínseca a moléculas que nós chamamos de fluoróforos. E esses fluoróforos podem estar presentes em várias coisas, em contraste que a gente injeta fluoresceína, indocianina, mas também em estruturas do tecido ocular. Para a prática clínica, a gente fala do comprimento de onda curto, autofluorescência, comprimento de onda curto, que vai estar entre o azul e o verde, e que gera uma imagem de informação sobre a lipofucsina, que é um subproduto do metabolismo do EPR. Então, historicamente, a gente tem as drusas de papila e os diferentes comprimentos de onda para capturar atualmente as imagens que avaliam a lipofucsina. E, de uma forma simples de dizer, a autofluorescência está mostrando uma distribuição espacial de intensidade de sinal. Então, quanto floresce a mais ou a menos, ou uma isofluorescência, visto em um mapa espacial. E a gente tem esse termo, né, de aumento de sinal, redução de sinal, ou um sinal difuso, e a gente chama o sinal difuso de ISO, o aumento hiper e a redução hipoautofluorescência. No exame normal, esse exame aqui com a varredura com focal a laser é o aparelho do ópto, a gente vai ter uma hipoautofluorescência no disco, por ausência de fluoróforo. Também uma hipoautofluorescência nos vasos, por absorção, e uma menor hipoautofluorescência na região da mácula. Esse aparelho especificamente usa um comprimento de onda verde, ou seja, a luz penetra mais na xantofila, no pigmento amarelo da mácula. Então, a gente vai ter uma menor hipoautofluorescência por absorção. Mas no comprimento de onda azul, às vezes essa imagem ela impede que você avalie da forma correta o status da PR subjacente ali na região da fóvea por conta disso. Se vocês forem fazer uma imagem do fundo do olho para avaliar mácula e fóvea, prefiram o comprimento de onda azul. Verde, perdão. Meu aparelho só tem azul. Use ele. Não, talvez tenha algum artefato ali, mas, enfim, vai ajudar, com certeza não vai atrapalhar. E para falar de uma forma simples, a autofluorescência ela vai dizer se o EPR está normal
está sofrendo, né, está em dano, ou se ele está ausente, ou se ele já está num estágio sem função. Quando você não tem função no EPR, você não tem função na retina sobreadjacente. Vai embora ali fotorreceptor, vai embora tudo até a limitante externa. Mudando aqui para uma outra modalidade de fluorescência, a gente agora fala sobre os exames vasculares ou angiografias utilizando contraste. Eu não gosto eu acho que o termo do inglês é muito melhor, né? Que o dye seria tinta, mas a fluoresceína em si ela não é um contraste, ela é um corante vital. A indocianina verde ela é um contraste. A fluoresceína, a fluoresceína ela tem qualquer um dos dois exames, né? Mas a fluoresceína que é mais difundida, ela tem fases bem entendidas quando a gente utiliza ela por via endovenosa. A gente começa com o enchimento da coroide. Se você tiver uma ciliorretina pérvia, ela enche nesse momento. Seguindo para a fase arterial. Da fase arterial, a gente vai para a arteriovenosa, venosa precoce ou fase capilar, que é quando a gente encontra esse fluxo laminar nos vasos. Depois a venosa tardia, quando já estão todos os vasos completos, e então a fase de recirculação. É importante esse exame ser avaliado de forma dinâmica e a medida dos tempos não é para determinar em que fase está. Fase está, a gente vê no exame. É para avaliar se a velocidade de trânsito do corante está normal. Então, se eu tenho um paciente com um retardo de enchimento de coroide, um paciente jovem com descolamento seroso, eu já entendo que isso faz parte da fisiopatologia da coroidinopatia serosa central. Enfim, a gente analisa o tempo com base na fase que a gente está vendo e não o oposto. E aí é um exemplo, né, a gente tem que analisar o vídeo inteiro, da fase inicial até a fase mais tardia, destacando o comportamento do corante nesses casos. E com base nessas informações, a gente vai entender sobre barreira hematorretiniana interna e externa. A gente tem as tecnologias wide field, ultra wide field, e tem o que me deixa mais encantado é a possibilidade de ter uma informação tão detalhada com uma captura única. E a gente consegue hoje fazer os 7 campos que eram preconizados no passado, a gente consegue fazer com uma única tomada. Saindo das angiografias para a tomografia de coerência óptica. E aqui eu falo que esse exame para mim é incrível, o quanto esse exame mudou a oftalmologia, mudou a minha forma de olhar para a retina e me fez me encantar com a retina. A tomografia de coerência óptica reconstrói uma imagem semelhante a um corte histológico, com informação de estruturas intracelulares, utilizando luz em fração de segundo, com uma reprodutibilidade absurda e uma capacidade mais absurda ainda de quantificação e reprodutibilidade de quantificação. De uma forma simples, a fonte de luz ela é enviada e passa por um divisor que vai para um espelho de referência para o tecido estudado. À medida que há um atraso, o tempo de reflexão daquele tecido estudado vai gerando uma imagem o atraso e a intensidade vão gerando aquela imagem de mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, a cada ponto estudado. E a esse ponto a gente chama de A-scan. Quando a gente junta uma série de pontos estudados em uma linha, a gente vai chamar B-scan, que é esse corte seccional que a gente está acostumado a ver, talvez a imagem mais difundida do ACT, a mais importante, mas, por incrível que pareça, ainda não é a que os oftalmologistas generalistas olham mais. Eles olham para aqueles mapinhas coloridos da imagem quantitativa. Então, no B-scan, quando a gente olha essa imagem, olha quanta informação ela traz. A gente divide o que é cavidade vítrea, que é retina neurosensorial, EPR, coroide e nervo óptico. Com base nesses grandes marcadores, a gente vai dividir espaços
pré-retiniano, intra-retiniano e subretiniano. E aqui a gente consegue ver os detalhes. A gente aprende 10 camadas da retina, mas na verdade aqui a gente tem um monte de coisa, mais de 10, né? Então, camadas de células ganglionares, vem a plexiforme interna, nuclear interna, Quem plexiforme pegou meu carregador aqui, gente? nuclear. Rodrigo, não fui eu. É nuclear externa e fibras de Henle, ah, que é difícil de dividir, né? Separar, a depender do exame. Limitante externa, e aí a gente vai para as linhas zona mioide, elipsoide, segmentos externos, fotorreceptores e zona de interdigitação antes de chegar no complexo EPR, BRU e coriocapilar. E aí a gente tem um monte de marco, um monte de achado, e tem doença que começa em um desses lugares, e tem condições que você olha o OCT e você já sabe que são biomarcadores, marcadores biológicos, informações que estão relacionadas a doenças específicas ou a uma progressão específica, ou a um bom ou um mau prognóstico, que esse exame é capaz de mostrar para a gente. Então, na sequência dos Basecamp, quando você vai fazer a varredura no aparelho, quando você faz uma série de Basecamps de linhas agrupadas, você vai fazer uma varredura 3D. E aí, essas imagens que a gente gera a partir dessa varredura 3D, a gente vai chamar de 6 scans, que podem ser avaliados da forma anface, ou vista de frente, com base em segmentações que nós vamos definir no aparelho. Todo aparelho tem imagem anface. Todo aparelho, melhor falando, todo aparelho Spectral Domain tem imagem em face. Se você pegar lá o Cirrus 4000 de 1900 antigamente, uma das imagens que vem naquele mapa quantitativo é uma imagem em face que a gente utiliza para avaliar a presença de artefatos. E são esses artefatos que a gente olha naquele mapinha ali que vão fazer a gente olhar esse mapa quantitativo, que a grande maioria dos oftalmologistas olha achando que verde é bom, vermelho é ruim. A gente vai olhar aquele mapa anface, avalia se não tiver artefato, a gente vai considerar esse exame confiável ou não. E existem métodos para a gente fazer isso. Então, olhar essa imagem quantitativa do OCT é a última coisa que a gente deve fazer. Isso é uma coisa que a gente vem já batendo na a tecla para que as pessoas consigam, enfim, lembrar. E aí veio o OCT Angiography. Cara, que exame que... Eu falo que o exame que mais ajudou o OCT foi o OCT Angiography, porque a gente começou a entender biomarcadores do OCT com base no que a gente via no OCT Angiography. E, perdão. E essa imagem aqui do OCT Angiography, ela é gerada com base em o que a gente chama de sinal de decorrelação. Existe um preceito de que coisas, se você tirar uma sequência de fotografias de um mesmo lugar fixo, você consegue aplicar um algoritmo e avaliar os pontos que estão fixos ali no mesmo lugar e, eventualmente, os que se mexeram. Uma imagem clássica que se utiliza é a imagem de uma cachoeira. A vegetação, as pedras não se mexem, mas a água se mexe. Então, um software consegue, fazendo o scan na retina, avaliar dentro do tecido da retina neurosensorial do Basecamp o que está mudando. E aí, com base nisso, ele considera que são hemácias e aí reconstrói o arcabouço vascular. O ACTA ele é incrível porque ele permite que a gente avalie a retina com profundidade. A gente segmenta por planos, então eu consigo pegar e olhar só a parte mais superficial, mais profunda. Eu sei onde devia ter vaso, onde não devia ter vaso, como deveria ter cada um daqueles vasos. Eu consigo quantificar, porque o software ele analisa isso, e avaliar longitudinalmente a quantificação dos vasos. E isso é incrível. Isso é incrível. A tecnologia cada vez melhora e a gente cada vez vai tendo mais informações. Como nesse caso de uma paciente que teve uma maculopatia média paracentral aguda, ou PAN, e que, após, né, a fase aguda, ela evoluiu com essa alteração da retina neurosensorial
e essa imagem mostra o plexo profundo com uma área de isquemia. A fisiopatologia da PAN leva a uma oclusão aí por perfusão, isquemia dos capilares profundos da retina, e por isso essa lesão ela não acomete capilares superficiais e acomete profundo. E a gente consegue ver isso hoje com o CTA, entender mais essa doença que foi descrita em 2014 por causa do ACT. Da mesma forma, e talvez o uso que a gente mais faça de OCTA na nossa prática seja para avaliar a presença de neovascularização macular em casos de difícil diagnóstico, como nesse caso de uma paciente com serose central e que o ACTA desenha perfeitamente a neovascularização. E aí tá, talvez, pessoal, para quem for imaginando que o ACTA é a maravilha, precisa entender as limitações do exame. O ACTA ele permite que você encontre a neovascularização, mas o ACTA não determina se existe quebra de barreira hematorretiniana externa. Então, não era incomum antigamente tratar membrana quiescente, neovascularização que estava ali porque a retina precisou, que estava porque estava. Hoje, já é sabido entre os retinólogos que você não faz isso. Então, percebam que vir uma neovascularização num OCTA não é indicativo absoluto de tratar. O tratamento ele ainda é feito com base nos achados de exame do ACT estrutural. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. No-dye é uma forma que a gente vem estudando de fazer processamento de imagem e talvez conseguir melhorar o diagnóstico de algumas doenças apenas processando imagens. Isso é um desenvolvimento nosso aqui da Leitão. Eu e meu irmão, a Giovana participou do embrião disso aqui, então ela viu nascer. Ela sabe ajudar vocês se vocês precisarem aí. A gente pega aquela imagem colorida aqui, ó, joga num software, você sobe ela no site, joga lá e ele vai separar em 5 mapas diferentes. São as separações de cor em 3 canais, o RGB, azul, verde e vermelho, como eu já falei, e outros 2 mapas específicos, um que a gente chama de Enhanced Vascular Visualization, que permite a gente ver muito bem os vasos da coroide, que é esse do meio, e o outro que é o Enhanced Drusen Visualization, que é um mapa que ele separa drusas e pseudodrusas, enfim, tudo isso com processamento de imagem, e essa imagem pode ter sido tirada 10 anos atrás, não precisa ser gerada na hora, é processamento de imagem. E está aqui um exemplo de uma foto colorida e de como aparece depois do processamento. Aqui também uma foto colorida, isso aqui bem antiga, de 2011, se eu não me engano. Uma paciente com uma apresentação atípica de uma hemangioma capilar da retina. E para comparar uma indocianina verde. Então, percebam a semelhança sem a necessidade de uma injeção de contraste. E aqui a gente pegou alguns casos para fazer a comparação, para ver a similaridade. E quando a gente colocou isso para alguns especialistas analisarem, os resultados foram muito, muito encorajadores, apesar de que essas pesquisas hoje elas estão com um pause por falta de braços para ajudar a determinar a aplicação na prática clínica, sensibilidade e especificidade. Mas é indiscutível que eu vejo esse complexo neovascular como se fosse uma endocianina verde. Então, isso é utilizando apenas processamento de imagem. Aqui, da mesma forma, o canal azul ele já é conhecido por determinar as pseudodrusas. O canal verde, ele fica confuso, mas a gente conseguiu, de certa forma, separar essas drusas e a gente consegue hoje avaliar num paciente predominância de drusas e pseudodrusas apenas com um algoritmo. E isso faz com que eu entenda se esse paciente tem uma predominância de drusas ou pseudodrusas, porque a predominância de pseudodrusas tem pior prognóstico, seja funcional, anatômico e, principalmente, da parte clínica. Existem correlações de alterações do aparelho cardiovascular com alterações com os depósitos drusenoides subretinianos ou pseudodrusas. E hoje a ideia da gente, né, que vem sendo conversado com algumas pessoas para a gente tentar desenvolver como fazer, é conseguir desconstruir a imagem não em 3 canais, mas em uma série de canais e que tenham todos os espectros da luz e que a gente consiga, com isso,
gerar uma imagem talvez de profundidade ou quem sabe um OCT com base numa fotografia. Imagina você tirar uma foto de uma lesão da pele ou ter uma retinografia e ter uma imagem histológica de profundidade associada. Um dia chega, um dia o ChatGPT me ajuda. E aí, eu sei que estou falando já há um tempão, né, Tereza? Tem alguns casos aqui para eu mostrar, na verdade tem um monte de casos. E Pode se vocês falar muito aí, pode ficar à vontade. Você é um verdadeiro Atlas ambulante. Pode ir. E se vocês quiserem interromper, fazer qualquer comentário, eu vou mostrando aqui um pouquinho da experiência da gente com a utilização de algumas tecnologias. Aqui é uma foto colorida ao lado de uma autofluorescência. E num caso de um paciente com membrana retiniana e alose asteroide. Percebam como há uma alteração nesse vaso aqui, né? Essa linha que aparece aqui do vaso. Parece uma linha hiper autofluorescente. Isso vem por conta da contração dessa membrana epretiniana, que está mudando a retina de posição. Isso tem sido advogado, essa distância ela tem sido advogada como um fator maior de metamorfopsia. Então, é uma forma objetiva da gente ver. Aqui está após a cirurgia da membrana epretiniana, como esse paciente ficou, e a comparação do antes e o depois. Essa retina, ela ali deve ter 2 meses, não é muito tempo, mas lentamente essa retina ela vai voltando para a posição. Aqui a gente sempre fala de avaliação multimodal e nos casos de buraco de mácula, e aí eu vou falar para vocês que é uma das coisas que mais me deixa triste, é que quando a gente fala de buraco de mácula em congresso, em tudo, as pessoas só mostram o OCT, o tamanho e não sei o que, e opera e coloca lá dentro um pedaço, como diz meu amigo Rosman, um pedaço de defunto e blá, 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 blá. Na avaliação multimodal do buraco de mácula, pessoal, por favor, a autofluorescência é extremamente importante. Não adianta colocar dentro de um buraco grande e com uma hipoautofluorescência marcada na região central, nada. Não adianta, porque você não vai ter EPR ali funcionante para fazer aquele fotorreceptor continuar vivo, vai atrofiar também. Se é que funciona, né? Que a gente não estou nem entrando nesse quesito, mas assim, não faz sentido. Então, a autofluorescência, ao meu ver, sua experiência pessoal, não conheço nenhum paper avaliando isso, é um exame mandatório na avaliação da indicação de uma cirurgia de buraco de mácula. O que a gente espera é uma hiperautofluorescência no interior do buraco por desmascaramento, né, por ausência ali de tecido, que vai fazer como se fosse um defeito em janela da anjo. E quando vocês forem operar uma síndrome de tração vitromacular, ou quando vocês forem operar uma mácula, se você não precisar tirar a limitante, percebam, não precisar tirar a limitante. Não tirem, porque senão a gente pode ficar com isso aqui, com esses dimples. E existem papers sugerindo que esses dimples podem estar relacionados com a redução de sensibilidade da retina ali depois. O que são esses dimples quando você tira a limitante? Há uma dissociação da camada de fibras nervosas, ela perde aquela estrutura homogênea e fica com essas áreas meio falhadas. Às vezes, quem não conhece muito faz cirurgia e acompanha, vê um ACT de buraco de mácula depois de 2 anos, vê um monte de falhinha assim, acha que a pessoa foi com a pinça e arrancou. Não, isso aí é uma coisa que acontece a partir do segundo mês, 1 mês e meio, 2 meses, começa a aparecer e aumenta assim até os primeiros 6 meses, e você vai ver. O canal azul e as imagens anface são as melhores para a gente ver. Da análise quantitativa, a gente percebe que o mapa de células ganglionares ele vai estar alterado. Aqui um caso de uma membrana retiniana, em que o canal azul me ajudou a encontrar essa partezinha ali superior mais espessa. E mesmo com a CT parecendo ali que estava tudo bem aderido, eu consegui escolher aquela área como a área inicial do meu peeling. E é um caso em que como eu costumo fazer, eu retiro a membrana primeiro e depois coro para ver se teve alguma área que saiu em bloco ou
se abriu, levantou algum flap ali da limitante, enfim. No primeiro eu tiro, e aí depois corar, eu vou olhar, e nesse caso foi o que aconteceu. Houve uma remoção em bloco, mas com alguns flaps aqui, e, enfim, estava feito. Essa paciente evoluiu muito bem, ficou feliz. O que ela mais gostou dessa cirurgia, pessoal, sabe o que foi? Foi que eu não usei gás. Ela falou, meu Deus, está ótimo, porque ela tinha operado o outro olho e tinham colocado gás também para uma membrana retiniana. Comigo eu não tinha feito e aí ela ficou bem feliz. E percebam aqui que existe uma alteração, isso aqui é bem precoce, tá? No defeito, parece um defeito meio que arqueado, pode ter havido ali algum touch enfim, alguma avulsão de tecido na hora de tirar com a pinça. E o aspecto aqui da retina recuperando, esses casos recupera bem lentamente. A gente tem um biomarcador nessa imagem de cima, que é a herniação foveal. Essa herniação foveal, esses casos, ou ômega foveal, esses casos tendem a ter uma recuperação mais lenta e não chegar num prognóstico visual tão bom, mas esse caso fugiu à regra. E aqui são as imagens, a comparação das imagens ANFAS nesse caso. Tem esse caso também de retinopatia de Valsalva, que a gente operou aqui. Esse paciente chegou dessa forma, jovem, e a Anjo não mostrava nada além disso. Ele tinha tido uma prisão de ventre e teve essa baixa de visão logo depois. A opção nesses casos, eu prefiro observar. Eu falo sempre que não dá para desoperar os pacientes, não dá para desfazer um laser ou iatrogenia de um laser de mácula. Pouco fluido com nível líquido, pouco sangue com nível líquido, eu preferi, nesse caso, acompanhar. E aí a evolução desse paciente foi com uma absorção do fluido do sangue que estava subhialoide, mas o sangue sublimitante ele se contraiu e virou uma placa branca, meio que fibrótica. E aí, nesse momento, foi optado pela cirurgia. A cirurgia deu um trabalhão para descolar a hialóide desse sujeito, Ave Maria. Isso foi até a Caroline, que foi fellow aqui, apresentou na SBRV, ganhou um prêmio com esse vídeo, um prêmio de técnica cirúrgica, de complicação, se eu não me engano. E aqui é o aspecto desse paciente após a, a cirurgia. E percebam que eu falei que eu não gosto de tirar limitante, mas esse caso é indiscutível que você tem que tirar limitante, tá? Então não é que não é para tirar, não. Quando tem, tira. E tire o mínimo possível. Essa é a minha opinião. Aqui é o aspecto final, o ACT, então um aspecto bem satisfatório. Esse caso é super legal porque esse paciente foi feita uma cirurgia, Tereza, que é raríssima. Hoje em dia é rara, 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 ninguém vê. Chama introflexão escleral. As pessoas não veem mais uma introflexão. Então, esse paciente tinha um descolamento de retina, foi feita uma introflexão escleral, a rotura era superior e foi feito gás no final. E aí, esse paciente, como a cirurgia estava gravada, e o fellow, poxa, eu preciso documentar essa cirurgia raríssima. Ele levou lá para a clínica e fez a varredura com o Claros lá, na grande angular. E aí, esse paciente, na hora que a técnica foi fazer o exame, ela me chamou, falou, doutor Ricardo, a lente do aparelho está suja. Eu já limpei, mas continua suja. Mas quando eu faço o exame, a imagem sai boa. Aí eu fui lá, porque a imagem que a gente vê quando vai fazer o exame é o infravermelho. Aqui a autofluorescência, nada demais, mas essa era a imagem do infravermelho. Então ela estava achando que a lente estava suja. Isso aí são nódulos de Yasunária. Esse paciente não tinha diagnóstico de neurofibromatose tipo 1, foi feita por causa desse exame específico. Giovana lembra dele com certeza. Então, esse foi um dos casos que me atentou da importância da gente olhar para essa imagem que o aparelho gera e que normalmente quem está fazendo ali é a técnica. Então, se o seu aparelho permite capturar, se você pode olhar, ou então treina a sua menina igual a essa menina era fantástica, tudo que ela via diferente ela chamava. Esse outro caso veio para catarata, encaminhado para Faco, e aí passou com meu tio, lá na clínica são 10 parentes de primeiro grau, tá? Então é tio, primo, irmão, pai. E meu tio olhou, examinou ela, começou a fazer os exames pós-operatório, e aí quando ele olhou, ele fez, Ricardo, dá uma olhada aí. Enfim, essa paciente, ela teve uma metástase de carcinoma de pulmão, que ela não sabia que tinha um carcinoma de pulmão.
quando foi arguída, ela falou que tinha perdido 15 quilos em 2 ou 3 meses. Então, tinha essa história de perda ponderal, foi encaminhada para o onco que investigou. E essa lesão, enfim. Esse era o aspecto da autofluorescência logo no início, né, no diagnóstico. E aqui já após o tratamento, primeira sessão lá, primeira série de químio. A história dessa paciente, ela ainda não terminou, ela teve a recidiva com mais 4 focos de metástase no olho e voltou para o tratamento lá quimioterápico. A gente ainda não operou a catarata dela, por motivos óbvios. Só uma Aqui o outro. pergunta: o seu tio é cirurgião de catarata? Não, ele é retinólogo também, Ah, só que foi. tá. Porque eu imaginei, nossa, esse cirurgião de catarata viu Não, essa lesão e encaminhou para o Ricardo, tá? A medicina tá não, mudando. quem ia operar era eu. Ele Entendi. examinou, mas foi alguém que, assim, alguém que já clinicava com ele há muito tempo. Meu tio faz a parte de retina clínica. E aí ele fez o exame. E aí, na hora que ele viu ali, ele falou: Meu tio deu uma olhada aí. Que bom. Ela já ia para você, vou mandar. E aí a gente seguiu, enfim, ela está acompanhando, está indo bem. E coincidentemente foi até um paciente meu que fez a biópsia dela do pulmão. Também é Olha, paciente lá da clínica. É. coincidência. Coincidência. Aqui um outro caso também no paciente que o diagnóstico de carcinoma de pulmão foi feito por uma lesão, dessa vez bem maior e peridiscal, que é mais rara, né? Enfim. E aí eu trago para vocês esse caso. Esse paciente, ele operou a catarata, ou, perdão, teve um descolamento de retina, operou. Aí ele redescolou a retina, aí eu reoperei e ele ficou com esse aspecto aí. Essa imagem. Ah, não, essa aqui acho que é o baseline, Ricardo. Não, essa mesmo. Aqui já foi a segunda cirurgia. E aí ele fez esse aspecto na autofluo. Esse paciente aqui estava queixoso, que estava torto, que a visão não estava boa, e eu olhava o fundo de olho, eu olhava o CT e não entendia o que estava acontecendo, até que eu olhei a autofluorescência. O nome disso é Low Integrity Retinal Attachment, ou LIRA. É uma condição que acontece, percebam a prevalência, a condição que acontece em até 60% dos casos de retina reaplicada. Está muito associada, a depender da série, é claro, da técnica. Está muito mais associada nos casos de pneumopexia ou vitrectomia quando se usa gás como tamponante. E essa condição gera piora da qualidade funcional do paciente. Então, você olha aquele paciente que você não entende por que a visão não está boa, faça uma autofluorescência grande angular ou até uma autofluorescência confocal a laser do polo posterior ali, que você vai encontrar um vasinho fora do lugar. E aí eu até mandei um trabalho para a SBRV esse ano sobre isso. Eu fui rever minha série de casos e é impressionante quantos pacientes que eu já operei estão assim, né? Ó, os vasinhos brancos. Essa era a posição do vaso antes da retina escolar. E aí vem esse caso de uma ruptura gigante fechada igual um pastel. Tereza, já tem 40 minutos que eu estou falando, Tereza. Tô adorando. Vai É. falando, Atlas. E aí tem essa retina fechada igual um pastel, que quando a gente faz autofluorescência, olha onde era para estar os vasos. Olha que legal. Que Então, legal. você consegue ter uma ideia de que aquela bifurcação vascular deveria estar ali. E nesse caso, depois de operar, olha que perfeita ficou o reposicionamento. E esse paciente, ele teve a cirurgia dele parece que foi linda aí, né? Ele ficou 20/60 logo no início do pós. Você vê umas gotinhas de perfluoro sub. Essa cirurgia complicou. Essa cirurgia complicou que você não tem ideia. Teve perfluoro sub, teve 2 escorregamentos. Foi uma cirurgia que eu queria sentar e chorar. Mas no final terminou tudo bem, né? Quem vê close não vê corre. E Coloca os essa meus cirurgia. sapatos, né? Coloca os meus sapatos. Não, não, aqui, ó. Se tem uma coisa que vocês não vão esperar de mim é dizer que tudo dá certo, tudo é lindo, tá? Não esqueçam, é difícil a gente graças a Deus, com a programação pré-operatória boa e com boa comunicação com o paciente, você consegue lidar com tudo, mas você tem que conhecer sua limitação. E aí, esse caso não teve o Low Integrity Retinal Attachment, e revisando a literatura, a gente percebe que pacientes que usam óleo de silicone não tem assim, tem uma incidência muito maior. Então, olha que interessante, a gente tenta se livrar do óleo de silicone, tenta se livrar, e agora ele aparece como
uma possível ajuda, né? Enfim, Uhum. o face down também ajuda nisso. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, então, drusas esparsas, alguns pontinhos de exudatos, uma angioflúor que mostra uma hiperfluorescência esquisita, e aí a gente consegue, com o ACT, identificar um DEP fibrovascular e fluido subretiniano, e na a autofluorescência esse padrão mosqueado. Tudo isso faz a gente entender que é uma configuração de uma neovascularização tipo 1, ou seja, subepitelial. Aqui, meu tio, inclusive, é pai da minha prima, oftalmologista que trabalha comigo, então a gente brinca que isso é culpa dela, com DMRI, com neovascularização do tipo 1 também. E aqui eu gosto de mostrar que ele tinha pouco fluido sub, mas ele tinha um shrink central e tinha esse DEP com conteúdo seroso. E olha a resposta inicial, que linda, né? Linda. Loading 2020 divisão. Essa imagem é de 2019. Até hoje ele já fez 42 injeções. Eu estou no terceiro switch de medicação, porque isso vai e volta, como é esperado nas membranas do tipo 1, uma melhora da acuidade visual e uma quantidade maior de injeções. A membrana do tipo 2, na verdade, ela é mista, ela tem componente subepitelial e um componente subretiniano. Toda membrana ali que não for tipo 3, ela passou direto, né? Ela não passa direto e cresce embaixo da retina. E aqui a gente tem os sinais clínicos, sangue, exudato. A anjo já mostra, olha o componente melhor delimitado ali, esse é o componente subretiniano, e o OCT aqui ele ajuda a gente a identificar a ruptura da EPR, a BRU, e ali o que é o que a gente acredita ser um complexo neovascular, porque tem o SHREAM, né, que é esse material hiperrefletivo subretiniano, mas na verdade apesar de ser descrito como hiper, tem uma média refletividade, não faz nenhuma sombra. O SHREAM, a gente acredita que ele pode estar representando um pouco de membrana. Esse caso é um paciente com vasculopatia polipoidal da coroide, que a gente identifica através dos biomarcadores desse OCT. Então, é uma neovascularização do tipo 1, em que a gente tem um componente de um SIRE, ou um Double Layer Sign, um sinal da dupla camada, ou DEP plano, já teve tanto nome isso, e um DEP mais elevado, com um chanfro ali ao lado, talvez um thumb-like, se a gente forçar, mas com um chanfro. Quando a gente encontra esses dois biomarcadores, a gente tem 86% de sensibilidade e especificidade para dizer que isso aqui é uma polipoidal sem endocianina. Isso ajuda a gente a não precisar fazer um exame invasivo no paciente. E principalmente quando, igual a mim, não tem uma endocianina a tira-colo, eu tenho que pedir para fora, porque economicamente não é viável para a minha estrutura de serviço. Adoraria. Se alguém quiser me dar uma de presente, pessoal, eu aceito, mas não tem. Aqui esse caso eu acho super interessante deles, pessoal, para todo mundo que trata com antiangiogênico. Paciente de 83 anos, fumante, desembargador, um cara super esclarecido, chegou com baixa da acuidade visual no olho direito. E aí, esse é o aspecto. Ele tem uma lente transparente em um olho e uma lente daquele com pigmento amarelo, do natural, sei lá como é que chama, da álcool no outro olho, por isso essa diferença de cor. E aí dá para ver aquela lesão arredondada ali, né? E olhando esse corte só do ACT, a gente está vendo parecendo um descolamento seroso, mas ali tem um DEP, parece uma polipoidal. Enfim, esse paciente aqui, ele tem fluido subretiniano, uma membrana do tipo 1, fora da região da fóvea, tá? Ali parafóvea com perifóvea, aquela lesão. Você trata, seca, olha como a retina externa tá linda. E aí a gente tem um paciente super feliz, voltou para uma visão 20/25, sei lá, uma visão muito boa, não vou saber exatamente agora, mas melhor que 20/30 com certeza. E o outro olho, que era o olho bom, tem essa lesão aqui, que é um SIRE. Esse paciente é orientado a acompanhar de forma regular. Quando a gente vê esse SIRE aqui, esse SIRE, ele é uma neovascularização quiescente, e depois de um tempo, esse paciente chegou desse jeito. Qual é a principal mensagem minha nesse caso para vocês? A gente tem aqui um componente predominantemente de fluido intrarretiniano do que fluido sub, o que caracteriza uma membrana do tipo 2. A gente tem sangue subretiniano representando esse stream. A gente tem biomarcadores de uma membrana tipo 2.
biomarcadores de pior prognóstico funcional e de uma resposta mais lenta ao anti-VEGF. Esse paciente fez injeção no outro olho para uma membrana tipo 1, com 3 secou e ficou enxergando bem. Se você não orienta ele nesse momento, que a visão desse olho não vai melhorar igual do outro, esse paciente vai te apurrinhar o resto da vida. Você não usou a mesma medicação, não é possível, não ficou bom da outra vez, ficou melhor e blá, 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 blá. Então, esses biomarcadores, nesse caso específico, vão fortalecer a sua relação médico-paciente, vão diminuir o seu tempo de se explicar no consultório e vai fazer com que você tenha muito mais tranquilidade ao orientar o seu paciente com base em informações que o seu OCT viu. Se você gasta essa, essa fala ou essa orientação nesse momento, no paciente fala, não, vai precisar de injeção no outro olho, porque ele já sabe como é a injeção, já não tem aquela barreira do medo, você vai ter uma dor de cabeça no futuro que você não tem ideia. E nesse caso a gente orientou ele e foi super bem. Esse paciente também eu fiz aquela imagem do no-dye para mostrar a evolução, né? Desde quando era o Sire, a membrana quiescente, e a evolução dele. Ó. 3 injeções e o cara sabendo, pô, doutor, não melhora, não vai melhorar mais não, é? Ó, a sequência como vai. E vai lentamente melhorando e depois melhorou mais do que isso, porque eu não trouxe a imagem. E a visão? Eu vou fazer meu último, que eu não lembro aqui agora a visão Mas foi uma final. visão. Eu tô com um paciente que teve um tipo 1 no olho de membrana e tipo 2 no outro. Melhorou demais no olho direito. E é isso que você falou. A membrana tipo 2 ela tem um pior prognóstico, demora a melhorar, né? Às vezes não melhora muito da visão do baseline, pouca coisa. E o paciente me questionando, doutora, mas o outro melhorou tanto. Então, Não você tem que explicou saber antes. bem os biomarcadores e explicar isso, que isso aí é um problema realmente. Você Pode não continuar. fala antes, o que você não fala Exato. antes, o paciente cobra depois, porque ele se sente, ao tempo todo ele está se sentindo, ele se entrega a você com confiança. Ele tem certeza que você está fazendo o seu melhor. E não é justo você não fazer o seu melhor para esse paciente. E aí, nesses casos, eu gosto de sentar e conversar. Igual quando eu tenho um olho que eu trato um olho e o outro começa a dar sinal de que vai piorar. Enfim, eu tento sentar periodicamente para conversar com esses pacientes. Marca o último horário, marco 2 horários na agenda para poder gastar saliva e você tem um ano de tranquilidade sem ele te perguntar, porque ele já espera que aquilo vá acontecer. Eu vou mostrar o último caso, que já tem quase uma hora eu falando Nossa, aqui. nem senti. Pode falando. E esse caso é um caso que ele é muito bonito, assim, serve para a gente avaliar. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um descolamento seroso aqui pegando a mácula. E quando a gente faz autofluorescência e vê esse padrão com pontos hipoalto, uma área hiperalta, uma placa hipoalta adjacente, diferentes níveis de hiperautofluorescência, você já pensa em uma condição que vem acontecendo há algum tempo, né? E nesse caso é um paciente com cerose central, com áreas que acometiam mais e menos. A anjo dele é linda, ele estava com esse ponto, linda, assim, triste para ele, mas linda, ele estava com esse ponto de vazamento grande, e foi feito um ACT nessa área e mostra aquela área ali no canto, aquele sire ali, na serosa se chama, como é que chama, Giovana? Lembrei, esqueci o nome agora. Sire a gente usa na DMRI. MRI, Flat, eu vou colocar aqui no chat. pronto. Flat Irregular RPE Elevation. A Giovana está falando, mas tem uma terminologia que para dizer a mesma coisa na serosa. A diferença é que na serosa, se eu não me engano, a minoria desses casos tem uma neovascularização. Tá? Enfim. Não, é FIPED, não é? É isso mesmo que você falou. É isso, esse termo mesmo. Eu tô Isso, com o FIPED. painel de serosa agora. FIPED. Antes de espectro paquicoroide aí, entre parênteses. A memória ainda funciona, é muita coisa. E aí, esse exame, o que eu acho legal desse exame é o seguinte: aqui eu estou com a varredura do ACT com a transparência 100% para a gente ver a angioflúor, e aqui eu fiz algumas imagens en face. E essa imagem aqui é a que eu mais gosto. Essa imagem é uma imagem ao nível do que seria a posição da zona elipsoide, e ele mostra toda a área de fluido sub.
E ele serve também para você seguir os casos de, não sei se vocês têm esse aparelho aí, mas para você seguir os casos de DMRI, fazer o acompanhamento follow-up ao longo prazo, esse aparelho ele é incrível porque você consegue fazer as imagens na face. Ele tem três mapas. Um é esse aí, que é o da elipsoide, o outro que é o mid-retina, que seria uma segmentação no meio da retina, e existe uma imagem que ele chama de minimum intensity, que seria uma reconstrução de todo o conteúdo do EPR ali até a limitante, só que ao invés de mostrar o que mais brilha, que é o que é normal do OCT, ele mostra o que menos brilha. Então você consegue ver toda a área de fluido, intra e sub, e esses dois mapas eles ajudam a separar. Olhando de frente essas imagens, você consegue ter uma visão muito mais intuitiva no dia a dia. Giovana sabe isso, viu, Tereza? Pode mandar ela fazer uma aula disso para vocês aí. Ela usa bastante aqui. Então, esse é o aspecto desse paciente especificamente. Ele estava passando policial, a família tinha sido ameaçada, ele tinha sido ameaçado, ele estava passando uma fase bem difícil e abriu esse quadro de cirrose. Eu vou parar. Paro. Tem muito caso Termina o aí. caso, senhor. Aquele acabou, que já é outro. Eu vou botar um Ah, outro aqui. Vou botar vai um pro outro. próximo. Vou pular aqui um. Esse caso aqui é uma paciente que é olho único, uma grande cicatriz disforme no outro olho porque ela teve uma hemorragia subretiniana e não quis operar. Tratando esse olho com antiangiogênico aí por anos, e ela vinha em delta 16, lindo, utilizando a aflibercept. Essa paciente sumiu e voltou no delta 27 com uma hemorragia subfoveal nesse olho único dela. E aí, eu gosto de mostrar esse caso pelo seguinte: tem muito retinólogo que não opera e que acha que não deve operar porque fica com medo das complicações que a vitrectomia pode ter. Tem muito retinólogo que opera e que não teve uma vivência, por ser uma condição mais rara, de fazer TPA subretiniano e uma pneumomobilização desse sangramento. Só que nesse casos como esse está até mais discreto, mas casos como esse, se você não operar, esse paciente ele vai perder essa visão aí mais rápido. E se você não se sente confiante nesses casos, minha sugestão é que você refira esse paciente a um colega que se sinta confiante. E esse aí é o aspecto pré e pós o TPA, 2 dias depois. PTA, o TPA Esse é o que com eu encontrei. TPA com a pneumomobilização com ar na cavidade. E essa é a autofluorescência do baseline e no pós-operatório. Essa paciente chegou a 20/30 de visão nesse olho. Ela vem com a terapia antiangiogênica, ela vem baixando, hoje ela está 20/40, segue fazendo o tratamento antiangiogênico. Mas esse é um dos casos que me leva a encorajar todos vocês frente a situações de hemorragia subretiniana, com indicação do tratamento, existem as indicações, o tempo, os sinais enfim, degradação do sangue, sinais de toxicidade. Eu encorajo todos vocês a referirem esses pacientes. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega do Espírito Santo, um grande amigo, o Zanetti, que ele estava com um caso semelhante a esse, só que o paciente tinha ido para conta-dedos e ele falou: Ricardo, e aí? Vi um caso seu. O telefone eu passei para ele, ele fez a cirurgia, me mandou as imagens lindas, o paciente voltou para 20, 30 mais, sabe? Então, são casos que realmente, se você trata no momento correto, muda a conduta do paciente. E para vocês que estão em aprendizado, Neifer, não sei quem mais que faz a parte cirúrgica aí, Carol devia estar operando também, pessoal que formou, não é uma coisa que vocês vão ter todo dia para fazer, mas seguindo a técnica da forma correta. E o Felipe Lucato tem um vídeo super interessante no YouTube que ensina, foi por onde eu aprendi a fazer. Você consegue executar, porque se você seguir o passo a passo ali certinho, não gera maiores problemas, sabe? A gente tem muito medo de descolar uma retina, né, de injetar embaixo da retina, mas seguindo ali passo a passo, isso acaba sendo tranquilo, tá? Eu encorajo vocês a experimentarem.
Até Acho que falei quantos demais, dias, né? Ricardo, que você vê aí Marinês, no você quer perguntar alguma prognóstico? coisa? Até quantos dias após Então, a... essa paciente, ela chegou para mim no dia do ocorrido, no dia seguinte ao ocorrido, essa última que eu mostrei, e ela foi operada, isso era uma sexta, ela foi operada na segunda. Ela evoluiu bem. Eu tive uma outra paciente, Tereza até me pediu esse vídeo, a gente mandou Do CBO. pro vídeo do CBO, que fala da técnica, dos cuidados para evitar iatrogenias nessa técnica. Eu te mando, Marinês. Teve uma outra paciente que eu já fiz com mais alguns dias, mas ela tinha menos de 10 dias. O aspecto do sangue é o que mais me faz ir ou não ir. Se o sangue estiver amarelado, aí não vá. Já é sinal de degradação. A autofluorescência, nesses casos de degradação, você vê as placas ali hiper alto, onde você tem o sangue degradado, demoglobinizado. E teve um caso que eu fiz, que foi também uma paciente que já tinha um pouco mais de tempo, já tinha uma área que estava meio com essa placa de degradação, mas ela tinha duas hemorragias, dois tempos diferentes de hemorragia. E aí, esse caso especificamente não ficou legal. Não teve ganho de visão. Então, eu hoje restringo a sangue vivo vermelhinho. Isso vale para o trauma, uma ruptura de coroide com sangue subretiniano, enfim, sangue subfoveal tem uma quantidade grande que você precisa mobilizar. Existem outras técnicas, tá? TPA vítreo com gás, blá, 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 blá. Enfim, independentemente da técnica que você vai optar, domine ela e execute, mas, ou encaminhe para alguém que você confie, que se sente seguro, porque muda no prognóstico do paciente, sabe? Olho Eu devo único, ter... né, Ricardo? Pensa bem. Tá aí com Ave 20, Maria. 40, bom demais. Ela teve no outro olho e não quis fazer, sabe? Quando ela teve nesse olho, ela foi com a filha, e eu falei, aí a filha, minha mãe, por que você não quis? Aí eu também não queria entrar naquela confusão, mas é uma coisa para se considerar, e tomando os cuidados não é, tecnicamente, não é uma das coisas mais difíceis, né? Enfim. Ô, Ricardo, Ricardo, Rodrigo, pode tá joia? perguntar aí. Fala, Rodrigo. Não, Rodrigo. rapidinho. Joia. Aqui, a gente não tem paper disso. Você faz antiangiogênico subretiniano nessas cirurgias de membrana com hemorragia? Na hora que você descola a mácula? Nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz. Entretanto, já me arrependi, já me arrependi uma vez, Rodrigo, de não ter feito. Então, deixa eu te contar. Quando eu vejo casos como esse, eu tenho um centro cirúrgico na clínica lá de Tiracolo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, no caso, quando é neovascularização macular, é uma injeção de antiangiogênico, mesmo que eu opere ele no dia seguinte ou 2 dias depois. Então, teve um caso em que eu fiz esse antiangiogênico, né, e no pós, eu acabei colocando SF6, que é uma coisa que eu não faço mais de jeito nenhum, boto ar só. E esse paciente com SF6, eu acabei retardando a nova aplicação, a nova injeção dele. E aí esse paciente ele acabou tendo um ressangramento logo no pós ali, ainda com gás. Só que como o gás estava tamponando ali a mácula, o sangramento ele correu, ele desviou e criou um outro caminho para baixo. E aí eu voltei a fazer as injeções, só que esse paciente fez um novo sangramento. Ele usava anticoagulante e tal, fez um novo sangramento maciço, ele teve que ser reoperado. E aí, nesse período, eu estava com Covid, um amigo meu operou, e aí, quando operou, esse paciente tinha tido uma ruptura de coroide grande. E aí teve um comprometimento da visão maior nesse olho aí, por conta dessa ruptura de coroide. Então, eu penso que talvez um antiangiogênico naquele momento subretiniano, junto com tudo aquilo, tivesse um efeito maior. Apesar de eu não conhecer a toxicidade, dosagem, nem conhecer nenhum paper sobre isso, eu já vi alguns colegas fazendo isso. Então, eu acho que hoje, vendo o desfecho, né, engenheiro de obra pronta, eu seguiria por esse lado. Mas também não usei mais ninguém depois disso, não, tá?
Também também não usei isso de Seria até argumento para para. diluir, né, o TPA, né, Ricardo? Então, tem um vídeo do Felipe, do Lucato, que ele vai explicando essas coisas todas. Então, antes de eu operar, eu assisto esse vídeo. Eu ligo para ele e assisto esse vídeo. Ele ensina a fazer até um armenguezinho para você poder injetar sub. Eu deixo o fellow fazendo porque demora, você tem que cortar seringa, corta isso, corta aquilo. Deixo o fellow fazendo, vou operando e quando chega na hora já tá pronto. Aí tem alguns truques, assim, sabe? Você começar pelo bolsão inferior e deixar ele conectar, depois você faz o superior. Você não conseguir. Você tem que fazer um volume grande de fluido, se você não consegue fazer esse volume grande, não consegue fazer com que esse volume grande chegue na fóvea. Você faz uma troca com a manipulação, espera ele descer, que ele vai empurrar tudo para baixo. Tem tudo direitinho lá no vídeo que a Tereza tem. Ela vai mandar para Eu vocês o mando link. aqui no grupo, gente. Eu tenho esse vídeo dele. Mais alguma pergunta aí de alguém? Ô, Ricardo, só Vou um falar. detalhe. Você consegue voltar naquela hemorragia pré-retiniana da Valsalva lá? Sigo. Tereza deixando aqui, eu consigo tudo. Claro. Deixa eu achar aqui. Ah, aqui. Vai no ACT, no Basecamp. Vou pegar aqui. Peraí. Aqui tá lento. Essa apresentação tem 1 GB de tamanho. O computador cansa. Esse Atlas aí? Guerra. Falta só na rede, só um pouquinho, na última que estava ali. Desculpa. Peraí. Deixa eu ver se aqui ela não faz. Aqui ela não vai. Vou voltar lá. Você tentou abrir com o IAG aí? Não, né? Não, não. É isso. Não. Ela chegou aqui, Tá. ó. Ela chegou aqui. Inferior aí não é uma atomiazinha, não, né? Não, não. Isso aqui foi logo que ele chegou. Então você vai ver que aqui tem sangue no vítreo, nessa região. Não sei se Uhum. dá para ver minha seta. Tem sangue no vítreo aqui embaixo do disco e um pouquinho mais para inferior na primeira imagem. E tem o sinal do duplo anel, que é essa linha mais brilhante fora com uma margem da outra linha, que é onde está o sangramento. Se você olhar com mais cuidado aqui junto do disco, nessa imagem maior, nessa imagem primeira aqui, tem um nívelzinho líquido junto do disco e tem outro nível líquido mais superior. É um nível líquido mais anterior e um nível mais posterior, um acima do EPR, ou da limitante, e outro abaixo. O que aconteceu nesse caso aqui é que, à medida que foi absorvendo da limitante, o da subialóide, o da limitante ele contraiu e fez uma placa. E aí eu fui operar por conta dessa evolução, mas nesses casos eu tendo a ser conservador. O Tá. E no IAG. Basecamp, quer dizer, a Ah, gente acredita que, né, nessas duas linhas aí, uma é a limitante, outra é a hialoide, não é isso? isso. No Basecamp, volta no pré, é isso. Antes, quando ele chegou, isso. Como é que você identifica nesse Basecamp o que é hialoide e o que é a limitante aí? Nesse corte aqui, a gente tem uma leve separação do córtex da hialoide posterior, da Isso. parede da retina, e aqui a gente tem uma outra linha, maior refletividade, também separando. Nesse corte aqui, não é o corte melhor de todos para a gente ver isso, não, tá? Talvez se tivesse passado em outro scan, a gente visse melhor, porque às vezes a gente vê nessa parte inferior aqui, 2 níveis, um nível mais anterior, um acaba aqui e segue com a hialoide, e o outro fica um pouco mais abaixo. Mas nessa imagem realmente eu não. Dá Não para dá ter para a uma gente identificar. Dá É, para ter uma ideia, mas não é o melhor para ilustrar, não. tá joia. E por último, Ricardo, você está com o pessoal das AIS? A endocianina não chegou no Claros por motivos técnicos? Então, vamos lá. Eu tive uma reunião com o pessoal das AIS, com diretora de marketing do produto e a diretora de marketing do Retina Workflow em dezembro. E nessa reunião, isso aqui
Vai ficar gravado, vai ficar disponível, Tereza? O Pode Neifer parar a parou gravação. Corta aí. atlas ambulante, de atlas ambulante de imagens, né, de casos. Mais que atlas, né? Que atlas a gente vai ver a imagem ali embaçada. A gente vê aqui a imagem ao vivo, linda. Nossa, tá de parabéns demais. Eu já te falei o tanto do seu potencial nesse aspecto, né? Te falei pessoalmente, o tanto que você agrega, não só no Brasil, no mundo inteiro, com o Retinography e com esse seu potencial único aí de tecnologia, de aliar isso ao que você sabe na teoria, na prática. Então, é um verdadeiro mix aí, mix de conhecimento e que só nos agrega, né, gente, para todo mundo aqui. E uma grande honra para mim ser sua amiga, você sabe disso, o tanto que eu te admiro. Eu fico E ter feliz. essa aula inaugural aqui para nós realmente foi um verdadeiro privilégio, né? Para os meus fellows que estão começando aí, o Júlio e a Ana, especialmente aí para vocês e para todos os nossos filhotes aí. Prazer, nossa, que privilégio, viu? Muito obrigada, gratidão mesmo. Aí eu fico muito feliz do convite, assim, e me sinto, como eu falei, bastante confortável e entre amigos aqui. Pessoal de vocês, se vocês precisarem de qualquer coisa que vocês não sabem, Giovana ensina, tá? Maravilhosamente bem. Mas eu sou bom, Tereza, em algumas coisas, mas a melhor coisa que eu sou bom, a coisa que eu sou melhor de todas, é quando eu não sei. Eu sei falar que eu não sei. E, e isso talvez seja a mensagem principal para vocês que estão começando e que vem ainda daquela fase de ser testado e achar que tem que acertar a prova e atender o paciente. Não é acertar a prova, atender o paciente é fazer o melhor para ele. E eventualmente você fala para o paciente, você vai falar, olha, desculpa, eu não sei o que você tem. Com os exames que eu tenho até agora, eu não estou conseguindo seguir, não estou conseguindo fechar um diagnóstico, eu vou sentar, vou fazer uma revisão. Algumas vezes aqui no consultório eu abro o PubMed, porque o paciente Vou ele fica... fechar aqui, tá? Eu abro ali o PubMed, coloco, pesquiso as coisas, falo, olha, não encontro. O paciente pergunta, essa medicação faz mal para a retina? Eu falo, peraí, deixa eu ver o que é. E vou no Google ali na frente dele. Então, não saber não é demérito. Demérito é você não buscar o conhecimento para cuidar ali do seu paciente, que é o que faz sentido para a gente fazer aqui, sabe? Quantas faco, quantas retina, quantos isso. Isso é legal na hora que você está ali para se comparar com alguém, para ter uma ideia se o seu aprendizado está bom ou não, mas pense assim, quantas pessoas você cuidou de forma honesta, de forma íntegra, pensando no paciente. Eu acho que esse é o principal. E se eu posso deixar uma mensagem aqui, é essa, que é como a gente funciona aqui dentro da Leitão, da família, né? Isso vem de casa. E se eu posso dar um conselho para vocês mais jovens, que eu também somos jovens ainda, né, Tereza? Somos muito. É. Tem uma pergunta da Obrigado. Leandra aqui. Porque aqui a gente tá, né? Quem sabe faz ao vivo. Tem aqui, ó, uma dúvida. Então, no peeling de Mera, evitar retirar a membrana, reduz aquelas dobras, que são dos dampos que você falou, dampos, né? Nossa, Porque o dom. retirar a membrana induz essas dobras? A Leandra me pergunta para Ah, você aqui. então vamos lá. Sempre que você vai fazer uma cirurgia de mácula, você tem que entender o que você precisa fazer para aquele caso. Quando você tira a membrana epiteliana e não tira a limitante, você aumenta consideravelmente a chance de recidiva da membrana. A chance de recidiva da membrana, eu não me lembro exatamente o número que a gente viu, era 30 e poucos por cento no último artigo que a gente discutiu. E desses 30 e poucos por cento de recidiva, você tinha apenas 5% que tinham recidiva ao ponto de precisar de uma nova cirurgia. 5% dos 30 e poucos por cento. Do outro lado, você sabe no intraoperatório situações que vão levar ou que podem levar a uma recidiva, um aumento da recidiva. Então, na hora de operar uma membrana epiteliana, como eu faço? Eu tiro a membrana, coro a limitante e avalio o padrão do azul brilhante, que é o que eu uso. Está homogêneo, mácula toda livre, não ficou residual de membrana EP, não tem flap de limitante, acabou a cirurgia para mim. Tem o flap de limitante, eu tiro a limitante da fóvea. Fóvea para fóvea, da mácula e da região mais central. Eu não faço um peeling grande.
Eu tenho uma síndrome de tração vitromacular sem buraco ou com um buraco muito pequeno. Eu vou tirar o vitro, cortar o vitro, fazer a incisão do vitro circular, deixar o cotoquinho ali da região central, vou descolar o resto do vitro, vou fazer uma troca, vou fazer posição, não vou tirar limitante na primeira cirurgia. Não vou. Eventualmente, eu posso ter uma reabertura. Eu tive duas, acho que nesses últimos 2 anos. Um deles evadiu, não quis mais operar, ficou chateado, e o outro, eu reoperei, ele ficou 20/20, deu um buraco reoperado, que era um buraco pequenininho, e não é mentira minha não, Giovana sabe quem é Gil, e conhece esse cara. Então, assim, é muito da relação que você tem ali com o paciente, da sua experiência com aquilo ali, de quanto você está disposto a reoperar aquele paciente. Um paciente clinicamente instável, que você não vai poder reoperar, não, cara, faz tudo para minimizar o negócio, mas não é um paciente mais jovem, que você sabe que vai ter bastante vida ali pela frente, que você imagina que aquilo vai beneficiar ele, você tenta ser mais conservador. O Dónfio acontece quando você tira o suporte da limitante. A gente não sabe exatamente o porquê isso acontece. Acredita-se que uma reorganização das fibras, tem gente que acha que arrancam microburacos ali, tem gente que acha que ativa a célula de Miller. Enfim, se já tem uma conclusão, eu desconheço. Aí eu não sei, se alguém souber, me ensina. Mas existem casos de associação de redução de sensibilidade nessas áreas do Dónfilo, testado com microperimetria, e tem paper mostrando que não diminui, tá? No mínimo, eu acho feio. Eu acho esquisito aquela retina cheia de pedaço ali. Eu não consigo entender ou acreditar que aquela retina ela realmente não mudou, não muda a função, mas eu tento evitar nesses casos. Conversa com uma pessoa que estiver perto de você operando, vê o que ela prefere, como funciona melhor para ela, tá? Porque é uma coisa muito pessoal. Entendi, doutor. Ricardo, obrigada. Essa é a Leandra, essa fofa. Conheci Leandro. Leandro fez residência aqui em Salvador. Pois é. Ô, Levou. Ricardo, parabéns Fala. pela sua aula, muito didática, viu? Como sempre, né? Excelentes slides. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao buraco. Você colocou sobre a hipo e hiperautofluorescência. Porque são dois resultados distintos, né? Melhora anatômica e melhora funcional. Você usa isso como critério para você indicar ou contraindicar a cirurgia do buraco com a hipoautofluorescência? Uso, uso. Se o paciente tiver com hipofluorescência marcada no buraco, enfim. A gente vê o que eu vejo na minha prática, eu nunca vi isso descrito na literatura, né, mas da minha experiência pessoal. A gente tem alguns buracos que a borda dele fica hiperalto no início e uma parte paracentral, como se fosse o final do cuff, aquela elevação que dá embaixo no ACT, né, que a gente chama de cuff. Uma das pontas do cuff, ela forma como se fosse uma linha, fica hipocrômica e faz uma marcada hipoautofluorescência. Essa lesão não me faz contraindicar o buraco, e eu tenho um caso que eu operei com essa alteração que ficou ótimo. Mas se o centro do buraco, a área que está desnuda, ela aparece hipoautofluorescente, eu considero que aquele EPR ali não tem viabilidade para fechar aquele buraco. Normalmente você vê casos crônicos e bem grandes associados a essa alteração. Eu nunca peguei um buraco pequeno ou um buraco com aspecto de estar recente dessa forma. Então é uma informação a mais, principalmente daquele paciente que vem querendo uma situação milagrosa. Pessoalmente, eu admiro muito as pessoas que fazem as técnicas de enxertos, seja de membrana amniótica, autotransplante de retina. Eu torço para que a maioria delas execute isso dentro de um protocolo de pesquisa aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa, que seria o cenário correto, visto que não é uma técnica amplamente difundida e com os resultados extremamente bem estudados para a gente sair repetindo. Ponto.
Então, até eu ter um embasamento ou um racional teórico muito forte, eu falo assim, basta eu ter uma microperimetria mostrando sensibilidade do enxerto, que eu passo a considerar essa técnica como uma técnica de escolha para colocar nos meus pacientes. Mas eu não aplico ela na minha prática clínica. E repito, porque precisa ser repetido, eu admiro os colegas que o fazem. Eu acho que a situação de você testar hipóteses como essa, considerando a situação de neuroplasticidade, referir as melhoras e trazer essa informação científica para a gente aqui, poder cuidar melhor dos nossos pacientes, é extremamente nobre, tá? Mas eu não uso essas técnicas de enxertia, transplantes na minha prática com meus pacientes. Eu não acho que entregar um resultado de um buraco fechado vai mudar enfim, vai deixar ele mais feliz ou vai melhorar ele se não tiver uma função associada. Da mesma forma que o vídeo que a gente falou aqui do TPA, que foi um vídeo premiado no Congresso da Sociedade do ano passado, foi um vídeo criticando uma técnica cirúrgica. O vídeo ele surgiu de observações da prática clínica da gente para criticar uma técnica chamada de expansão macular, onde fazem pelo menos 3 ou 4 injeções de TPA na parafóvea adjacente ao buraco para gerar uma expansão. Enquanto quando você faz essa lesão, você faz lesão epitelial nos pontos em que você injeta e que essa lesão ela não é controlada. Ou seja, essa técnica ela pode até ser considerada, na minha opinião, desde que você faça esses pontos de injeção para expansão do buraco a uma distância segura e não na parafóvea. Então, na conclusão do vídeo, a gente considera que as pessoas não sigam ali, porque nenhum dos estudos que aplicou essa técnica tem avaliação de autofluorescência, que é exatamente o que a injeção lesa que a gente mostra lá na série de casos da gente. Então, assim, eu Acabei de adoro, enviar o vídeo. eu adoro cirurgia, eu adoro operar muito, mas o operar, para mim, ele não tem um significado de pessoal, ou de vencer barreiras, ou de disputar com alguém, mas sim de tentar entregar o melhor para aquela pessoa que está naquela posição. Então, eu sou muito cauteloso com situações, principalmente eu encaminho ou referencio, não tenho nenhum problema disso, se for uma situação em que eu não sou a pessoa mais preparada para cuidar daquele paciente. Enfim, eu vou realmente direcionar para uma pessoa que tem mais experiência com aquilo. Vou pedir para participar, para estar junto, para aprender, mas não vou fazer. Ricardo, eu vou te deixar jantar, né, gente? Como é que é? Pois é, Tânia não veio reclamar ainda, eu tô achando estranho. Acho que é porque Tadinha, não, não. viu? Pode ficar com as meninas, né? Foi Toque que perfeito, foi aí chamar ele. né? Não, pode ficar tranquilo, vão ter outras, tá? Não, é só Pode. chamar. Vou adorar. Tá bom, Então, pessoal? só mil brilhos, Parabéns né? pela aula. Foi Maravilhoso. perfeito. Obrigado a todos vocês. Que Muito aula obrigada. linda, Foi cheia muito de. boa. Já te falei tanto, né? Já te elogiei demais aí. E vários elogios aqui no chat pela sua Tá? disponibilidade, né? E Você, nos a dar gente essa nem aula. precisa do módulo de propedêutica já. Ele fez um módulo Já inteiro fez um nosso. overview aí para nós. Perfeito. Você sabe que é interessante? Assim, ó, a gente tem o Orbit, né? Já acabou a aula aqui, eu vou falar para vocês, não é mais propaganda, não. A gente tem o Orbit, a gente trabalha muito essa parte de ensino, né? Da parte de diagnóstico e vai fazendo os links e tal. Eu faço uma aula de ACT, eu fiz essa semana uma, semana passada uma, foi super legal. São 40 minutos falando um bocado de coisa que aplica na prática clínica de ACT. E aí termina apresentando um curso. Aí o pessoal olha e fala assim, pô, eu preciso. O curso tem 10 horas. 10 horas de Impressionante. aula. Mais agora o up-to-date. Então, assim, é tanta informação Concordo. que... Tanta coisa publicada todo dia. E a diferença é a seguinte, a gente está aqui numa reunião científica, onde ao longo de anos que vocês fazem isso, vocês vão diluindo informações. Mas a pessoa que saiu da residência ali, ou a pessoa que está no interior do Acre, a gente tem uma aluna do interior do Acre, Paula, ela não tem a capacidade de se manter atualizada com constância. Então, às vezes, uma entidade como um PAN, que é uma entidade descrita em 2014, 10 anos atrás, não é de conhecimento deles lá, entendeu? Dessas pessoas que estão mais distantes.
E fazer um apanhado disso tudo é muito difícil, né? Então, quando você começa a juntar os casos, pô, vira um Atlas, Vira realmente, um vira um Atlas. Atlas Leitão Guerra. Eu falo que ele é Atlas. A gente fez essa semana, a gente tem um programa de avaliação multimodal aqui. A gente recebeu o Rômulo, que é de Sorocaba, fellow lá. Aí eu estava mostrando para ele da prática, como a gente avalia, ele roda a prática toda, ele fica me acompanhando lá o tempo todo. E o Rômulo, teve uma hora que eu abri para mostrar para ele como é que eu faço para catalogar as imagens, selecionar as imagens e tal. E aí eu abri o HD ali que eu estou selecionando as imagens e tem 19 mil fotografias entre RET, Anjo, AutoFlu e Near Infrared, que estão nessa pasta que eu tenho que sentar e ir selecionando. Eu mostrei para ele o aplicativo que eu uso, o negócio que eu uso. Então, assim, são 19 mil, Tereza, que eu tenho que separar. E porque eu parei em um determinado tempo, e depois vai juntando as outras para eu fazer isso depois. Mas Maravilha. Muito conteúdo, muita imagem Isso é linda. interessante, porque quem vê não imagina o trabalho gigantesco que é montar uma aula dessa qualidade, desse nível, com casos, com essas imagens, com tudo esquematizado. É Verdade. impressionante. Eu mostro para o meu pai, às vezes, as aulas, nossa, quem dera na minha época tivesse isso. Exato. Pois Porque eu Ainda tinha bem que que ficar tudo evolui. imaginando as coisas. E você E a gente sabe tem que esse privilégio. começou assim. Poxa, como é que eu queria? E aí eu comecei a juntar. Eu É tive um muito bonito o professor seu que me trabalho. ajudou muito, que é o professor Roberto Marbach, que me estimulava com isso. E aí eu fui fazendo, eu fui juntando, eu fui juntando, eu fui juntando São os dons da vida, né, que a gente sempre fala. Cada um tem o seu brilhinho. E o Pois é. seu é esse, já te falei isso. Nisso É aí, muito bonito mesmo o trabalho. mestre dos magos. Parabéns. Pessoal, um Mestre grande Oda, beijo. né? Obrigado por todas as palavras de vocês, Denise, Tereza. Tereza roubou Giovana de mim. Jacaré, morrendo de saudade. Foi Beijo. ótimo matar um É, tiquinho. né? Ai, que fofas. Olha só. Então, sem palavras até agora, então a gente segue aí para as nossas lives mensais. Serão uma por mês nesse nível, tá, gente? São aulas imperdíveis de vários colegas aí, Brasil afora. Com certeza, Leitão Guerra voltará, né? Há pedidos aqui já nos grupos Pode que me eu estou chamar. aqui. E eu te chamo, tá? E você pode contar comigo porque você precisar nessa vida. Você sabe disso. Eu quero um Então, jantar aí em sua casa de novo, que eu já vi que vai ter. ah, Viu? pode deixar. Beijo, beijo, abraço, Sempre Fábio. convidado. Tchau, pessoal. Obrigada por Boa noite, Tchau, cara. foi bom. Boa Valeu. noite. Até a Boa nossa próxima noite. aula, né, Neifer? O Neifer vai fazer a divulgação aí das lives mensais e do nosso curso